E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje a gente vai falar sobre método científico. Vamos lá? Vocês já pararam para pensar que os cientistas eles não podem simplesmente fazer um experimento, uma experiência em laboratório do jeito que ele quiser? É claro que os cientistas eles têm uma série de normas, uma série de regras ali que eles precisam seguir para poder chegar no resultado mais fiel possível daquilo que ele busca entender. Então, para isso, a gente tem o método científico. O que é o método científico? Se a gente fosse falar assim, de modo geral, seria um conjunto de normas, um conjunto de regras que os cientistas eles precisam seguir para poder produzir um conhecimento científico. Então, por exemplo, se o cientista ele observa alguma coisa e aí ele tem uma dúvida a respeito daquele fato, ele tem então a ideia de fazer um experimento, de fazer uma experiência para poder buscar respostas a respeito daquele fato. E para ele fazer isso, ele tem que fazer do modo mais fiel possível, do modo mais confiável possível. Ele não pode simplesmente fazer do jeito que ele quer, como ele bem entender, e pronto, é isso mesmo. Não, tem que ser algo mais metódico, tá? Tem que ser algo mais certinho, por assim dizer. Agora, tem uma grande diferença do que é o método científico e o senso comum. O senso comum é quando uma pessoa ela tenta explicar um fenômeno natural, alguma coisa que acontece na natureza, alguma coisa que aconteça no mundo, só que sem utilizar o método científico. Ou seja, ela simplesmente usa o achismo. Isso não é ciência, tá, gente? Por exemplo, a pessoa observa um fato e fala: isso aqui acontece por causa disso e disso e disso. Isso é um achismo. Se ela não fez um experimento, se ela não fez uma experiência, se ela não tentou provar aquilo ali, isso, primeiro, é considerado um achismo. O senso comum, então, é algo presente aí no pensamento coletivo, ou seja, no pensamento aí da população, de modo geral, mas que não tem um valor científico. Eles não utilizam um método científico. Traduzindo, o senso comum é o quê? É um pensamento coletivo, é um pensamento ali da população, só que sem comprovação científica. Eu aposto que você já deve ter escutado falar assim, ou da sua avó, da sua mãe, independente. Não pode tomar manga com leite, porque manga com leite, se você tomar, é perigoso. Gente, não foi feito um experimento, não foi feita uma experiência para as pessoas divulgarem isso e falar que isso é realmente verdade, que manga com leite é muito perigoso, que não pode, você não pode tomar, você não pode comer e beber simultaneamente, porque, é perigoso. Então, esse exemplo aí de tomar leite com manga é perigoso e tudo mais, foi algo disseminado aí na população, algo espalhou essa notícia aí falando que isso é perigoso, mas que na verdade isso é uma mentira, não tem nenhuma comprovação científica do que isso, falando que isso aí é verdade. Então agora que você sabe qual a diferença de método científico e senso comum, a gente vai falar de quais são as etapas do método científico. Se é um conjunto de normas, se é um conjunto de regras, a gente tem etapas aí que devem ser seguidas para ser considerado um método científico. Então vamos lá. As etapas do método científico. Primeiro, observação de um fato. Segundo, problematização desse fato, ou seja, fazer perguntas, fazer questionamentos. Terceiro, formulação de hipóteses. Você elaborar aí possíveis explicações, Seria o quê? Um chute. Quarto, experimentação, para validar se a sua resposta ali estava certa ou se estava errada, se a sua explicação estava certa ou se sua explicação estava errada. Quinto, análise dos dados e conclusão, ou seja, você ver o que você obteve, os dados que você obteve com a sua experimentação e aí dar uma conclusão, um veredito. E sexto e último, publicação dos resultados em periódicos científicos. Então agora eu vou dar um exemplo aí do cotidiano, do dia a dia, só para vocês entenderem melhor, para ficar mais claro como que essas etapas do método científico elas são aplicadas. Você está lá na sua casa, de boa, tranquilo, e aí você vai lá no interruptor para poder acender a sua luz, a luz da sua casa. Na hora que você aperta o interruptor, você percebe que a lâmpada não acendeu. Então, o primeiro passo foi a observação. Você observou que na hora que você apertou ali o interruptor, a lâmpada não acendeu. Observou um fato. Segundo, você olha para a lâmpada e fala assim, poxa, por que essa lâmpada não acendeu? Não faz sentido. Por que ela não acendeu? Eu acendi ela ontem e ela estava funcionando, por que agora não está funcionando? Então, a segunda etapa. Você questionou, você fez perguntas, por que a lâmpada não acendeu? Terceira etapa. Depois que você pergunta por que a lâmpada não acendeu, você pensa, a lâmpada não acendeu porque ela deve estar queimada. A lâmpada não acendeu porque possivelmente o lugar ali do interruptor está estragado. Porque aconteceu alguma coisa ali, alguma falha
na comunicação entre o interceptor e a lâmpada. Então, o que você está fazendo? Elaborando possíveis explicações para o fato, né? Você observou que a lâmpada não está acendendo, você questionou por que a lâmpada não está acendendo. E depois elaborou possíveis explicações. Você elaborou hipóteses. Então, a lâmpada não está acendendo porque ela está queimada, né? O interruptor está estragado, alguma coisa do tipo. Quarto, fazer uma experiência, fazer uma experimentação. O que você vai fazer? Nesse caso, como a gente está falando ali do dia a dia, de um exemplo do dia a dia, é claro que você não vai levar a lâmpada no laboratório para poder fazer isso, porque não tem necessidade. Então, você vai fazer um experimento simples, né? Uma experiência simples. Você vai falar assim, vou comprovar uma das minhas hipóteses. Uma das minhas hipóteses foi que a lâmpada está queimada. Então, eu vou retirar a lâmpada e vou trocar por uma nova. E assim, eu faço uma experimentação. Assim, eu faço o quê? Uma experiência que pode ser que comprove a minha hipótese, né? Que valide a minha hipótese. Então, você observou que na hora que você trocou a lâmpada e apertou ali o interruptor, a lâmpada voltou a funcionar, ou seja, ela ligou, ela acendeu. Então, o que você fez ali? Você validou a sua hipótese. Você viu que uma de suas hipóteses estava certa, depois que você testou ela, depois que você fez essa experiência. Então, como quinta etapa, você analisou o seu resultado, analisou os dados que você obteve e concluiu que a lâmpada não estava acendendo porque ela estava queimada. E em sexto, seria a publicação dos resultados em periódicos científicos. É claro que essa sexta etapa se aplicaria se fosse algum experimento científico, por exemplo, feito em laboratório, algo mais metódico, algo ali mais sério. Como era só uma troca de lâmpada, como era algo do seu cotidiano ali, é claro que você não vai publicar isso em revistas científicas, até porque não tem a menor necessidade. Então, você viu ali que você consegue aplicar os métodos científicos até mesmo no seu dia a dia? Naturalmente você faz isso. Automaticamente no seu dia a dia, sem pensar muito, você acaba aplicando ali as etapas do método científico para poder comprovar alguma coisa, algum fato ali que você tem observado. Quando a gente não está falando do cotidiano, a gente está falando da ciência de fato, de experimentações científicas, esse método científico, claro, vai passar por essas etapas, mas de modo muito mais rigoroso, muito mais certinho ali, muito mais sério. Esse exemplo aí da troca de lâmpadas seria um dos exemplos mais simples aí que eu poderia estar dando para vocês, né, entenderem como que funciona ali o método científico, quais são as etapas dele e a importância de se fazer isso. Mas beleza, professora, mas e se na hora de trocar a lâmpada eu percebesse que ela ainda não funcionou, ela ainda não ligou? Aí você iria voltar nas etapas anteriores do método científico, né, pegar outra hipótese sua para poder fazer a comprovação e até descobrir o que está acontecendo. Outro exemplo aí do cotidiano para vocês poderem entender melhor. Imagina que você estava lá na sua casa, e aí você começou a usar um shampoo novo. Você comprou ali um shampoo novo e começou a usar ele. Só que, a partir do momento que você começou a usar esse shampoo, você percebeu que começou a surgir manchas vermelhas no seu corpo. E você não tá se alimentando de nada diferente, nada novo, tudo igual. A única coisa que você mudou na sua vida foi o shampoo. Então aí você faz a pergunta: será que foi o shampoo que causou essas manchas vermelhas no meu corpo? Dias depois, você volta a usar o seu shampoo antigo. E aí você percebe que as manchas vermelhas ali no seu corpo começaram a desaparecer. E de fato, desapareceram. Na hora que você tenta usar o shampoo novo de novo, as manchas vermelhas voltam. Então, você indo na dermatologista, você constata, você comprova ali que realmente era o shampoo que estavam causando essas manchas vermelhas. Então, o que você fez ali? No seu cotidiano, você aplicou o método científico. Você observou um fato, que era o quê? As manchas vermelhas que estavam aparecendo no seu corpo. Você bolou uma hipótese. Será que as manchas vermelhas estão sendo causadas pelo shampoo novo? E você fez teste. Você usou de novo o shampoo novo e o shampoo antigo e foi lá no dermatologista, foi ali no médico. Então, como conclusão, agora você sabe que aquele shampoo ali tá te dando alguma espécie de alergia. Portanto, você vai evitar usar ele, você vai deixar de usar ele. Isso é o que acontece no dia a dia. O método científico é sempre aplicado pelos cientistas, principalmente em laboratório, para poderem chegar a uma conclusão sobre determinada resposta, explicar de fato o que aconteceu ali. Só pra gente fechar aí, vamos a algumas observações que é importante da gente ressaltar, ou melhor, da gente considerar. Normalmente, quando são elaboradas hipóteses, essas hipóteses, essas possíveis explicações, elas são sempre acompanhadas de deduções. Como assim deduções? As deduções, elas também podem ser chamadas aí de predições, e elas vão ser o quê? São as previsões das hipóteses. Ou seja, a dedução é aquele momento então se. Por exemplo, então se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Como o exemplo que a gente deu, vamos lá, vamos aplicar a dedução, hipótese acompanhada de dedução. Minha hipótese é que a lâmpada queimou. Então, minha dedução seria: então, se a lâmpada está queimada, se eu trocá-la por uma nova, vai funcionar. O exemplo aí do shampoo. O shampoo deve estar me causando manchas vermelhas. Então, se eu trocar pelo antigo, as manchas vão parar.
Outra observação que a gente também tem que fazer é a respeito do grupo controle e grupo experimental. Como assim? Em uma experiência, em uma experimentação, a gente precisa ter esses dois tipos de grupo controle e grupo experimental. Para quê? Para que no final a gente possa comparar os resultados de ambos, comparar o resultado dos dois, chegar a uma conclusão confiável. O grupo controle vai ser aquele que não vai ter nenhuma modificação, nenhuma alteração ao longo do experimento. Você vai deixar lá ele intacto, parado. Enquanto no grupo experimental é aquele que vai sofrer de fato as experimentações científicas. No final, quando você comparar os dois, você vai ver se houve diferença. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Se os dois ficaram, permaneceram iguais, então você tem que elaborar novas hipóteses e alterar aí o seu experimento. Ou até mesmo concluir que nada aconteceu, ou independente aí da conclusão, depende da experimentação. Agora, se essa teoria é uma verdade incontestável, então a gente tem o que chamamos de lei científica. A lei científica é um fato, é uma verdade. Por exemplo, é algo do cotidiano, precisa entender. O relógio marca as horas. Isso é um fato. Não tem como discutir. O relógio, de fato, a função dele ali é marcar horas. Então, se fosse assim no popular, a gente dizendo de algo muito simples, a gente poderia falar assim, não, relógio marca as horas, isso é um fato. Isso é uma verdade, isso é uma lei científica, certo? Mas é claro que como aqui a gente está falando de ciência, a gente está falando aqui de experimentação científica, algo correto, a lei científica, a gente vai considerar que são coisas, claro, mais complexas, como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei científica. É uma verdade incontestável. Ela existe e é isso. Então, galera, só pra gente recapitular rapidinho aqui um resumo. O que é método científico? Método científico é o conjunto de regras, o conjunto de normas que os cientistas eles precisam seguir para, de fato, responder uma pergunta, responder do porquê alguma coisa acontece, um fenômeno natural aí acontece. Senso comum. Senso comum é um achismo, tá? Não tem comprovação científica, não tem influência científica. O senso comum seria o quê? Um conhecimento popular sem comprovação científica. De fato, um achismo. Como, por exemplo, leite com manga é perigoso. É um achismo, é uma mentira. Não tem comprovação científica. A gente tem aí cerca de 5 ou 6 etapas do método científico. Primeiro, observação de um fato. Segundo, elaboração de questionamentos. Terceiro, elaboração aí de hipóteses. Quarto, experimentação, para você poder validar ou não a sua hipótese. Quinto, análise ali dos dados e conclusão. E sexto, publicação dos resultados em periódicos científicos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver surgido durante essa aula, não esqueçam de comentar aqui embaixo, eu vou tirar a dúvida de vocês. E claro, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, curta e venha comigo aprender biologia.